agora vamos à nossa aula de hoje, que tem o tema de plano de metas, plano trienal e PAEC. Vamos lá. Vamos então. Questão 1. Sobre a economia do governo Kubitschek, é correto afirmar: a substituição de importações foi mais intensa nos setores de bens de capital e bens de consumo duráveis. Correto. Então, o plano de metas ele foi um conjunto de 30 metas, né? Na verdade, 31 metas, a chamada meta síntese, a 31ª meta, a meta 31, foi exatamente a construção de Brasília, e o conjunto de metas do plano de metas foram 30 metas nas áreas de transporte, energia, indústria de base, alimentação e educação. Então, foram metas distribuídas nesses 5 setores, sendo que as metas relacionadas à indústria de base, que aí reúne tanto indústrias de bens de capital, quanto bens intermediários, quanto bens de consumo duráveis, né, indústria automobilística, estavam na indústria de base. Então, a indústria de base ela reunia investimentos em setores da indústria de transformação, que incluía bens de capital, bens intermediários e também bens de consumo duráveis, a indústria de base. E, além disso, metas relacionadas à infraestrutura de transporte e energia, principalmente. Inclusive, visando fazer grandes investimentos nesses setores que eram indicados, identificados desde a comissão mista, desde a missão ABINC, depois a comissão mista Brasil-Estados Unidos e o grupo misto BNDES-CEPAL, identificaram o que foi chamado de pontos de estrangulamento. Pontos de estrangulamento eram esses setores que mostravam uma demanda insatisfeita, que tinham uma demanda por bens intermediários, por bens de capital, e essa demanda ficava insatisfeita por causa das restrições de oferta da produção desses bens intermediários, né? Bens intermediários, insumos, bens de capital e infraestrutura principalmente. Então, havia uma demanda insatisfeita, um represamento por causa exatamente, uma restrição de oferta por causa exatamente dessa natureza desequilibrada do processo de desenvolvimento que ocorre no processo de substituição de importações. Então, é um processo desequilibrado em que os setores industriais, a infraestrutura, os diversos setores industriais, eles não crescem à mesma taxa. Os setores mais fáceis de substituir importações, os setores com menor intensidade de capital, eles crescem a uma taxa mais elevada do que os setores mais intensivos de capital. Setores com maior intensidade tecnológica, mais intensivos em capital, eles crescem mais lentamente. Então, havia dificuldades de infraestrutura e demanda insatisfeita de bens intermediários, de bens de capital, e eles foram identificados como pontos de estrangulamento. Então, todas essas comissões, como a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, o Grupo Misto BNDES-CEPAL, lembra-se que o BNDES foi criado, o BNDE foi criado em 1952, esses grupos, né, fizeram estudos de diagnóstico e identificaram, elaboraram projetos de investimento de infraestrutura, exatamente nesses pontos de estrangulamento, nesses setores que foram identificados como pontos de estrangulamento. Então, o plano de metas ele veio atender, não é? Ele veio ser a
consecução desse longo processo de investigação, de diagnóstico e identificação de pontos de estrangulamento no processo de industrialização brasileiro. O plano de metas, voltando de onde eu tinha começado, né, o nosso ponto inicial, ele foi um conjunto de metas, de grandes investimentos nos setores de transporte, energia, que era o setor de infraestrutura, e na indústria de base. E na indústria de transformação, então, reunia grandes investimentos, sendo liderados no setor de bens de capital e bens de consumo duráveis. Além disso, educação e alimentação. Agora, os investimentos em transporte, energia e indústria de base reunia cerca de 94% de todos os investimentos previstos no plano de metas. Então é importante enfatizar isso. Se cair uma redação lá na terceira fase, é importante dizer que dentro das metas e do conjunto de investimentos previstos no plano de metas, os setores de transporte, energia e as indústrias de base somavam praticamente 94%. Né? Na verdade, desses 94%, cerca de 60% era transporte e energia, portanto, os setores de infraestrutura. Ok? Então, os setores que lideraram na indústria de transformação, lideraram os investimentos no plano de metas, foram os setores de bens de capital e bens de consumo duráveis. Por isso, esse item está correto. O Programa de Estabilização Monetária de 1958, ao implementar o controle da expansão monetária, já está errado, né? Porque, na verdade, o Programa de Estabilização Monetária ele foi formulado, elaborado, mas ele não chegou a ser efetivado. Né? Na verdade, estava sendo elaborado o plano de estabilização, inclusive em colaboração com um programa com o FMI. Então, conjuntamente com o FMI, em conjunto com o FMI, o governo brasileiro fazia parte da negociação esse plano de estabilização. E esse plano de estabilização foi abandonado pelo governo JK, inclusive com o rompimento com o FMI, com o rompimento dessas negociações que o governo brasileiro estava fazendo com o FMI. O período durante o plano de metas foi um período em que houve queda das exportações, aumento do endividamento externo, então piora na conta corrente. Então foi um período de aumento do desequilíbrio externo, né? Foi um período de aumento do desequilíbrio externo. Então havia essa necessidade, foi identificada essa necessidade de chegar a um acordo com o FMI, mas logo ela foi abandonada, o que significa que ao trocar a estabilização monetária, o acordo com o FMI, ao dispensar isso, na verdade o JK estava fazendo a opção pelo crescimento, né? Estava entre o plano de metas, manter os investimentos e o processo que havia sido iniciado de investimentos, o governo escolheu fazer os investimentos que estavam previstos no plano de metas. Escolheu o planejamento e o crescimento e não a estabilização. Né? Então, entre a estabilização e manter o crescimento e os investimentos previstos no plano de metas, o governo Juscelino optou pelo plano de metas. Então, esse item está correto, não é? Desculpa, esse item está errado, não é? Porque o Programa de Estabilização Monetária, ao implementar o controle da expansão monetária, não implementou, não é? Marcou uma mudança nos rumos da política econômica até o final do governo JK. Não mudou os rumos da política econômica, não implementou o controle da expansão monetária, não é? Então, na verdade, a política econômica do JK foi uma política econômica
que levou ao aumento da inflação, emissão monetária, aumento dos déficits orçamentários, e na área externa, como eu falei também, foi um período de deterioração das contas externas. As exportações caíram principalmente por causa da queda dos preços do café. Né? Por causa da queda dos preços do café. Na verdade, desde o final do segundo governo Vargas, né, houve ali, no final, em 54, o início de um processo de queda dos preços do café. Então, durante o governo do Juscelino, vai haver queda dos preços do café, o que leva a uma queda do valor das exportações. E é sempre bom lembrar que o café vai predominar na balança comercial brasileira e na pauta das exportações brasileiras, sendo inclusive cerca de 60% das exportações brasileiras, até quase um milagre econômico. Então, lá em 1967, né, é que o café vai perder a majestade, vai perder, na verdade, essa liderança das exportações brasileiras. Então, o que acontece no café acontece nas exportações brasileiras. Né? Quando cai os preços do café, desde ali 1954, ocorre a queda das exportações. E aí piora as contas externas brasileiras. Como eu disse na aula passada, o café ele deixa de ser um motor dinâmico da economia, porém ele passa a ser bastante importante como geração de divisas. A industrialização precisou e muito das divisas geradas pelo café, né? Das divisas geradas pelas exportações para implementar o processo de substituição de importações. Porque o processo de substituição de importações o processo de substituição de importações é muito intensivo em importações. Na verdade, o processo de substituição de importações ele é um devorador de divisas, porque precisa importar muito e a pauta importadora ela acaba aumentando e se complexificando no processo de substituição de importações, ok? Porque tem que importar máquinas, e depois tem que importar máquinas que produzem máquinas para fazer o processo de industrialização da substituição de importações, além de todo um conjunto de bens intermediários, de insumos que o Brasil ainda não produzia. Então, o processo de substituição de importações é altamente demandante de divisas e é muito intensivo, portanto, em importações. Então, não é verdade que as importações caem quando faz substituição de importações. E até um ponto importante também, porque a literatura também ressalta muito, né, que grandes países exportadores, muitos deles têm uma pauta de importação também muito elevada, né? Exatamente porque para exportar, e ainda mais no mundo de cadeias globais de valor, para exportar no mundo em que houve essa fragmentação do processo produtivo em diferentes países, né, que é uma das características das cadeias globais de valor, o fato é que aumentar a pauta exportadora, aumentar o valor exportado de um país, acaba sempre fazendo com que seja necessário também aumentar muito as importações. Ok? Criaram até uma frase que diz que exportar é o que importa, porque para exportar acaba que as importações também aumentam muito, né? Então a frase exportar é o que importa, tanto ressalta a importância de um país aumentar as exportações, a importância para a sua produtividade, para a sua competitividade, como ressalta também o fato de que as exportações acabam sendo intensivas em importações e demandando também o aumento das importações. Ok? O crescimento industrial foi exclusivamente financiado por recursos externos e poupanças privadas domésticas. O que ele quer dizer aqui é que não teve participação do setor público, né? Então está flagrantemente errado, não tem como um item desse, um item que já é suspeito de estar errado, né? Já entra suspeito de estar errado quando ele fala aquilo exclusivamente, né? Então já é para ficar muito desconfiado e de fato o item está errado porque a gente sabe que
que os investimentos do plano de metas da industrialização brasileira contou com uma ampla participação do Estado por meio de crédito subsidiado, por meio de investimento no próprio setor produtivo, por meio de estatais, como por meio de também financiamento monetário mesmo, né? Por meio de subsídios, incentivos ao setor privado, por meio de crédito subsidiado, por meio de financiamento, por meio do próprio déficit orçamentário, por meio de emissões monetárias, por isso que aumentou muito a inflação, o governo JK, e investimento a partir das próprias estatais, né? A própria participação direta do Estado no setor produtivo, ok? Então, óbvio, esse item está errado. O fato de o plano de metas ter estabelecido metas para a agricultura permitiu que esse setor. O fato de o plano de metas ter estabelecido metas para a agricultura permitiu que esse setor apresentasse taxas de crescimento similares da indústria. É errado, né? Então, a agricultura deixou de ser o setor dinâmico da economia. Então, todo o período de industrialização, depois dos anos 30, a indústria que lidera o crescimento, né? E as atividades voltadas para o mercado interno, especialmente a indústria, ela cresce a uma taxa mais elevada do que a agricultura. Então, a agricultura vai perdendo participação. Uma vez o setor que cresce a uma taxa mais elevada, aumenta a sua participação no PIB, né? Isso é a consequência. Então, esse item está errado. A maioria das metas alcançou alto grau de realização, tendo malogrado as metas relativas a carvão, às ferrovias e rodovias. Ora, os setores que tiveram baixíssimo cumprimento nas metas, né, no caso do plano de metas, o plano de metas estabeleceu metas com relação aos vários setores, né, rodovias, ferrovias, produção de petróleo, refino de petróleo, energia, automóveis, então carvão, então ferrovias. Então foram estabelecidas metas para todos esses setores. O que acontece é que os setores que tiveram baixo grau de cumprimento, em rodovias, por exemplo, houve um cumprimento de mais de 100%. No caso das rodovias, os investimentos superaram as metas previstas, de modo que o grau de cumprimento foi acima de 100% no caso das rodovias. Os setores em que houve baixíssimo, muito baixo, abaixo de 50%, cumprimento nas metas, foram os setores de carvão, ferrovias e refino de petróleo. Agora, na produção de petróleo, na fabricação de automóveis, na produção de petróleo, fabricação de automóveis, rodovias, energia elétrica, né? Em todos esses setores houve um cumprimento elevado, né? Houve uma taxa de cumprimento acima de 60% a 70%. Então, os setores em que houve baixo cumprimento das metas foram carvão, ferrovias e refino de petróleo. Quanto a rodovias, houve um cumprimento, um sobrecumprimento, né? Então, as metas foram superadas no caso das rodovias. Por isso esse item está errado. Relativamente ao plano de metas e à política econômica implementada no governo JK, pode-se afirmar que a prioridade atribuída à agricultura de alimentos e à reforma agrária contribuiu para manter a inflação sob controle. Está tudo errado, né? Não houve essa prioridade, como eu disse para vocês, 94% dos investimentos previstos no plano de metas eram para o transporte, a energia e a indústria de base e a indústria de transformação. Ok? Então não houve essa prioridade, tampouco contribuiu para manter a inflação sob controle. Porque, na verdade, o período do JK ele vai ser um período em que houve um elevado crescimento, houve uma diversificação da indústria,
a matriz industrial brasileira se tornou mais complexa, né? Mudou a estrutura produtiva, houve uma grande transformação industrial e houve um cumprimento das metas, né? Houve êxito no cumprimento da maioria das metas, porém houve uma deterioração macroeconômica, déficit orçamentário elevado, aumento da inflação e piora das contas externas, com aumento da dívida externa de curto prazo, queda nas exportações e piora do déficit em conta corrente. Então, o governo JK, o plano de metas, tem essas consequências. Do ponto de vista do setor produtivo, do ponto de vista do crescimento, tem uma avaliação positiva, porém, do ponto de vista macroeconômico, houve uma deterioração do quadro macroeconômico, ok? Então a inflação não esteve sob controle e não houve essa prioridade atribuída à agricultura de alimentos. O protecionismo, peça fundamental da política industrial no período, foi exercido através da política cambial, das tarifas aduaneiras e da lei do similar nacional. Está correto. Esse item está correto. Vejam que tem um ponto de inflexão aqui no governo Juscelino, em termos de processo de substituição de importações. A gente pode ter aqui, a gente pode delimitar um ponto de inflexão em relação à política industrial que vinha sendo feita e a política industrializante desenvolvimentista que vinha sendo feito desde 1930, né? O governo Vargas, a primeira era Vargas, depois Dutra, depois o Vargas novamente. Durante todo esse processo, vocês viram que o que protegeu a indústria e o que incentivou a indústria foi a política de controle de câmbio e de importações. A gente não ouviu falar em tarifa. Ninguém falou, por exemplo, que a tarifa era elevada e protecionista no governo Vargas. Não, a gente viu que havia monopólio cambial do Banco do Brasil, controle das importações no governo Dutra, controle seletivo das importações, e depois no governo Vargas, no segundo governo Vargas, com a Instrução 70 da SUMOC, a gente viu que houve taxas múltiplas de câmbio, leilão de divisas para importação. A gente viu que no Dutra houve controle seletivo de importações que subsidiavam o dólar para a indústria, né, e protegia a indústria da concorrência externa. A mesma coisa a Instrução 70 da SUMOC do Vargas, né? Então, a gente não ouve falar em tarifas protecionistas, em proteção tarifária na industrialização com substituição de importações no período de 30 até chegar no JK. A partir de 57, houve uma lei de reforma aduaneira, né? De reforma da alfândega e da aduana no Brasil. Então tem uma lei em 1957, uma lei de tarifas, né? De alfândega, que cria o imposto ad valorem. Antes o imposto era específico, antes era uma tarifa específica, e vocês sabem que na tarifa específica, como ela tributa a quantidade importada, quando aumenta o preço das importações, o valor arrecadado pela tarifa e também a própria proteção tarifária efetiva, ela não aumenta, pelo contrário, ela diminui, porque está aumentando o preço. Então a tarifa está tributando só a quantidade, está incidindo só sobre a quantidade. Então o valor que vai ser arrecadado, como ele depende só da quantidade, não depende do preço, quando o preço está aumentando, o valor que vai ser arrecadado por quantidade vai reduzindo em termos relativos, em termos percentual, ok? Então, na tarifa específica, no imposto específico, ele perde valor de arrecadação, perde valor de tributação quando o preço do bem aumenta, né?
Na tarifa ad valorem, no imposto ad valorem, não, ele aumenta junto com o preço do bem, ok? Isso lembra um pouco a polêmica aí do Bolsonaro com os governadores e o ICMS sobre combustíveis, ok? Tá ok, né? Porque olha só, vejam só, à medida que os governadores falam que não aumentaram o ICMS, porque a alíquota continua sendo uma só, ok? A alíquota continua sendo uma só. Então, suponha que a alíquota seja de 20%, só que uma alíquota, é um imposto do ICMS ad valorem, ele é sobre o valor, certo? Então, se a gasolina está custando R$4, certo? Se a gasolina está custando R$4 e você tributa em 20%, então você está tributando 8 centavos em cada litro da gasolina. Depois, quando a gasolina vai para 7, né, aí você já está tributando R$1,40, porque é ad valorem. Então, se é um imposto de 20% sobre o preço da gasolina, não é sobre a quantidade de gasolina, não é sobre o litro de gasolina, é sobre o preço, né? À medida em que a gasolina vai aumentando de preço, a arrecadação de ICMS dos governadores vai aumentando. Então, os governadores estão certos quando dizem que não aumentaram a alíquota de ICMS, né? Eles não aumentaram a alíquota de ICMS. O Estado que tributa com ICMS sobre os combustíveis de 20%, continua lá com a alíquota de 20%. Só que se a gasolina é R$4 por litro, o que ele está arrecadando é 80 centavos. Eu tinha falado 0,8, né? 0,8 está certo, né? Mas é 80 centavos, não 8 centavos. Né? 80 centavos é o tributo, é o ICMS. Se a gasolina aumenta para 7, aí já é R$1,40 de ICMS. Então, em termos de valor, o ICMS está aumentando à medida em que aumenta o preço da gasolina. E o preço da gasolina aumenta por causa do valor do dólar, que aumenta, né, por causa da desvalorização do real, e do aumento do valor do dólar, e por causa do aumento do preço do petróleo, né, e dos seus derivados. Então, como a Petrobras pratica uma política de paridade de importação, ela pratica os preços internacionais, então o preço da gasolina aumenta, a Petrobras aumenta o preço da gasolina e o ICMS aumenta, né? E o valor do ICMS aumenta, mas a alíquota não aumenta. Então, o que o Bolsonaro pode sugerir, está sugerindo, é que seja uma tarifa específica por litro de gasolina, independente do preço da gasolina. Então, se fosse uma tarifa de 8 centavos por litro da gasolina, a gasolina poderia custar R$4 ou poderia custar R$7, R$8, e o ICMS ficaria sempre lá 80 centavos. Eu falei 8 de novo, né? Ficaria 80 centavos por litro de gasolina. Seria uma tarifa específica, um imposto, nesse caso, um imposto específico. Então, voltando aqui para o nosso governo JK, a estrutura de tarifa de importação no Brasil, ela era específica. Então, à medida em que aumentava o preço das mercadorias, né, à medida em que aumentava a inflação, o imposto de importação, a tarifa, ia perdendo valor, né, ia sendo menos protecionista. Então, a gente não tinha proteção tarifária nenhuma mais, porque a proteção efetiva era muito baixa, porque era uma tarifa específica que foi perdendo valor, né? À medida em que não se aumentasse a tarifa, ela perdeu todo o seu poder de proteção. A partir de 57, com a lei de tarifas do governo JK, passou a ser uma tarifa ad valorem e passou a ter 4 grupos tarifários de acordo com diferentes graus de proteção, de acordo com os objetivos da política industrial do plano de metas. Então, a gente vê claramente que nos anos 30, na era Vargas, no governo do Dutra e no segundo governo Vargas,
que o processo de substituição de importações e a industrialização avançaram com controle de importações e política cambial, controle de câmbio e controle de importações, com diferentes formatos, com diferentes modelos, né? Que vocês sabem. Não houve ali proteção tarifária, não havia ali proteção tarifária, mas já no plano de metas, a partir do governo JK, a gente vai ter, junto com a política cambial, porque continuou tendo leilão de divisas e taxas múltiplas de câmbio. No governo JK, as 5 categorias de importação para taxa de câmbio múltipla da Instrução 70 da SUNOC foram transformadas em 2 categorias, uma geral e uma específica, certo? Então, não mudou totalmente a política cambial, apenas ele diminuiu o número de categorias de importação para o leilão de divisas, certo? Passou a ser 2 categorias, 2 grupos, e não 5, como era na Instrução 70 da SUNOC, certo? Mas além da política cambial, então a política cambial continuou defendendo a indústria no governo JK, com o leilão de divisas e taxas múltiplas de câmbio ainda, né? Essa unificação da taxa de câmbio só vai ter no Jânio Quadros, né, com a Instrução 204 da SUNOC, que vai fazer a unificação e a desvalorização da taxa de câmbio. Então, no governo JK, foi mantida a política cambial de taxas múltiplas de câmbio e leilão de divisas, protegendo a indústria, e teve, além disso, tarifas aduaneiras e uma lei similar nacional, porque havia alguns itens da indústria que tinham produção domésticas. O Conselho de Política Aduaneira, ou a Comissão de Política Aduaneira, ela poderia vetar completamente a importação de alguns bens industriais que tivessem similar nacional. Então, esteve em vigor também essa lei do similar nacional, uma vez que poderia ser vetada a importação de bens industriais que tivessem similar nacional. Então percebam que a gente tem, além da política cambial, que já vinha desde os anos 30 e controle de importação, a gente passa a ter também agora uma proteção tarifária com a lei de tarifas de 1957 e uma lei do similar nacional que protegia a indústria de acordo com os objetivos da política industrial do plano de metas. Porque o plano de metas, ele pode ser, inclusive, o plano de metas, deixa eu voltar aqui que eu acabei tocando. Tudo bem, gente? Eu acabei esbarrando aqui e tirei da página do estúdio do YouTube. Então, voltando aqui, como eu falei para vocês, o plano de metas, ele juntou, além da política cambial, uma proteção tarifária e uma lei do similar nacional, né? Diferente do que houve antes no Dutra e no segundo governo Vargas, né? Então, mas eu estava falando, agora eu lembrei, estava falando do plano de metas, que o plano de metas ele é ao mesmo tempo o ápice do desenvolvimentismo brasileiro, ele é o auge do desenvolvimento brasileiro e ele pode ser considerado uma política industrial consistente, completa, com diagnósticos, instrumentos e metas, né? Então, o plano de metas ele pode ser caracterizado como um plano industrial, né? Uma política industrial, com um plano de desenvolvimento, com diagnósticos, instrumentos, metas, e também exitoso nesse sentido, né? Considerando que a maioria das metas foram cumpridas, a taxa de crescimento foi elevada, e que o país realmente passou por uma transformação produtiva, com uma diversificação da matriz industrial brasileira, de modo que a economia brasileira
possuía, após a concepção do plano de metas, né, possuía produção relevante em todos os segmentos industriais de uma economia moderna, não é? Uns mais avançados, outros menos avançados, outros setores menos avançados, mas a economia brasileira tinha diversidade e produzia e tinha produção relevante em todos os segmentos industriais de uma economia moderna, não é? Então a gente pode dizer que nesse sentido o plano de metas foi uma política industrial bem sucedida, ok? Então esse item está correto. O protecionismo, peça fundamental da política industrial do período, foi exercido através da política cambial, das tarifas aduaneiras e da lei de similar nacional. Correto. Parcela substancial do financiamento dos gastos públicos e privados se fez via expansão dos meios de pagamento e do crédito, provocando forte pressão inflacionária. Correto, não é? Então, a maioria do financiamento dos gastos públicos e também dos privados, já que teve crédito subsidiado do Banco do Brasil e do BNDES, certo? Se fez via expansão dos meios de pagamento e do crédito, né? O que causou pressão inflacionária. Então, o financiamento do plano de metas foi o financiamento inflacionário, por meio de crédito subsidiado, tanto para os investimentos públicos quanto privados, via BNDES e Banco do Brasil. E expansão dos meios de pagamento para financiar os déficits orçamentários. Ok? Na verdade, a gente pode caracterizar o plano de metas, né, com o seguinte: esse financiamento inflacionário, em que os gastos públicos e os investimentos privados foram financiados por crédito e emissão monetária para financiar os meios de pagamento, né? Financiar os meios de pagamento, financiar os investimentos com a expansão dos meios de pagamento, o aumento da participação do Estado na formação bruta de capital fixo, né? Fazendo investimentos diretamente por meio de estatais, como também o aumento da participação do setor privado, o aumento da participação do setor público na formação bruta de capital fixo, o aumento da participação do capital estrangeiro e o incentivo aos investimentos privados, por meio tanto da política cambial quanto de créditos e subsídios, né? Então, tem essas 4 características: o financiamento inflacionário, o aumento da participação do capital estrangeiro, o aumento da participação do setor público na formação bruta de capital fixo e o incentivo aos investimentos privados por meio de política cambial, política tarifária e incentivos fiscais e creditícios. Ok? Então a gente pode fazer essa caracterização do plano de metas. O sistema de taxas múltiplas de câmbio foi extinto e o mercado cambial foi unificado. Errado, né? A gente já falou aqui que ele manteve o leilão de divisas e as taxas múltiplas de câmbio da Instrução 70 da SUMOP, só que modificado, não é? Antes havia 5 categorias de importação para o leilão de divisas. Foram reduzidas para 2 categorias de taxas de câmbio de importação, né? Então, e o mercado cambial não foi unificado, portanto, o sistema de taxas múltiplas de câmbio continuou no governo JK. E ele acrescentou a isso uma proteção tarifária com 4 categorias de tarifas e estabeleceu uma tarifa ad valorem. Por isso esse item está errado. O exame dos resultados alcançados pelo plano de metas permite as seguintes constatações: a intervenção direta do governo na atividade econômica foi intensificada. Correto. Falei para vocês aqui que uma das características foi o aumento da participação do setor público na formação bruta de capital fixo.
A política de investimentos relegou a segundo plano a expansão de produção de bens de capital. Errado. Então, na verdade, a gente sabe que bens de capital e bens de consumo duráveis foram setores líderes do processo de expansão da indústria de transformação durante o plano de metas. Por isso esse item está errado. Em quilometragem, a construção de rodovias superou as metas. Correto, eu falei aqui também já que nas metas relativas a rodovias, que eram em quilômetros, né, de rodovias, houve um sobrecumprimento das metas, né? Mais de 100% da meta foi realizado. Correto, então. O plano de metas implementado pelo governo Juscelino, pelo governo Kubitschek, foi fundamental para o processo de desenvolvimento econômico. Na sua elaboração, utilizou-se o conceito de pontos de estrangulamento, do qual já falei aqui também. Os setores que foram identificados como pontos de estrangulamento da economia brasileira são: então, quais eram os pontos de estrangulamento? Indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. Errado, não é, certo? Eles viam a indústria de bens de consumo duráveis, principalmente, como um ponto de germinação. Eu tinha dois conceitos: o conceito de pontos de estrangulamento, que eram aqueles setores de demanda insatisfeita, e os pontos de germinação. Os pontos de germinação seriam aqueles setores que, uma vez incentivados, provocariam uma demanda derivada, ou seja, incentivariam a demanda de outros setores. Então, a indústria de bens de consumo duráveis tem muito mais essa característica de ponto de germinação. Uma vez incentivado, o setor de bens de consumo duráveis, uma vez incentivado, ele aumentaria a demanda por insumos, teria encadeamentos tanto para trás como para frente, não é? Ele geraria demanda em vários outros setores que eram objeto dos investimentos do plano de metas. Ok? Então, o setor de bens de consumo duráveis não era ponto de estrangulamento. Os pontos de estrangulamento estavam exatamente em bens na infraestrutura principalmente, não é? Indústria de construção civil e siderúrgica, não. Educação e saúde, errado. Energia, transporte e alimentação, correto. Então, foram identificados como pontos de estrangulamento esses setores: energia, transporte e alimentação. Eram setores em que havia uma demanda insatisfeita, né? Exportadores de produtos manufaturados, errado. Não eram esses setores exportadores de produtos manufaturados. Então, setores de energia, transporte e alimentação. Sendo que principalmente energia e transporte, não é? No caso de alimentação, se identificava como uma demanda insatisfeita, havia metas, porém, como eu falei para vocês, 94% das metas estavam em transporte, energia e indústria de base. Com relação ao período 61-64, é correto afirmar: o governo Jânio Quadros promoveu, por meio da Instrução 204 da SUNOC, uma desvalorização cambial. Correto. A Instrução 204 da SUNOC, ela tanto estabeleceu uma unificação do mercado cambial, eliminando as taxas múltiplas de câmbio, quanto uma desvalorização da taxa de câmbio, uma desvalorização cambial. Correto. As políticas monetária e fiscal do governo Jânio Quadros tinham um cunho contracionista. Não puderam ser efetivamente implementadas, não é isso? Por causa da renúncia do Jânio Quadros, mas ele estava em negociação com a FMI. As políticas foram elogiadas e aprovadas pelo FMI e eram políticas restritivas no âmbito fiscal e monetário para combater a inflação. E a Instrução 204 da SUNOC, que provocava uma desvalorização cambial. Então está correto. Durante o período parlamentarista, o baixo crescimento econômico pode ser explicado pela política econômica restritiva, responsável pela queda da inflação verificada no período. Bom,
flagrantemente errado. A gente consegue identificar rapidamente que a proposição é falsa, né? Porque não houve queda da inflação. Pelo contrário, a inflação alcança os 80%, 90% durante o período, não ainda no período parlamentarista, mas a inflação se acelera nesse período, né? A inflação se acelera nesse período. E não houve houve baixo crescimento econômico, mas não houve essa política econômica restritiva, porque não se conseguiu implementar uma política econômica consistente durante esse período, tão pouco restritiva, e não houve essa queda da inflação no período. Pelo contrário, uma aceleração da inflação vai ocorrer aqui, né? Por isso o item está errado. O plano trienal continha um diagnóstico de inflação de demanda em sua formulação e propunha medidas de natureza gradualista para combatê-la. Vejam só, o plano trienal ele foi concebido, né, e iniciou sua implementação por Celso Furtado, um economista cepalino, estruturalista, mas o que a literatura mais destaca é que o plano trienal ele tinha como medidas de combate à inflação de curto prazo, tanto como diagnóstico, como medidas de combate à inflação de curto prazo, ele tinha um caráter ortodoxo, né? Então, tinha o diagnóstico, sim, de inflação de demanda e propunha medidas restritivas no âmbito fiscal e monetário para combater a inflação. Mas não quer dizer que o plano fosse todo ortodoxo, não. Era um plano que propunha as reformas de base, como se chamava à época. Ele propunha reformas estruturais dentro da concepção cepalina e estruturalista. O plano trienal continha medidas para retomar o crescimento econômico, aprofundar o processo de substituição de importações, fazer a reforma agrária. Então havia uma reforma administrativa, uma reforma fiscal e tributária. Então havia um conjunto de reformas estruturais para retomar o crescimento, o desenvolvimento e aprofundar o processo de substituição de importações. Mas como diagnóstico e medidas de combate à inflação, ele tinha uma caracterização que a literatura reconhece como ortodoxa, né? De um diagnóstico de inflação de demanda e medidas restritivas no âmbito da política fiscal e monetária de combate à inflação, ok? E a gente precisa fazer aqui, se eram medidas restritivas e ortodoxas de combate à inflação, por que a questão está falando de natureza gradualista? Aqui a gente abre um parêntese para falar do que é o combate gradual da inflação, né? ou a política gradualista de combate à inflação. Porque o próprio Paeg também ele era gradualista, né? O gradualista aqui, ele não tem nada a ver com ser ortodoxo ou heterodoxo, ok? O gradualista não tem nada a ver com ser ortodoxo ou heterodoxo em termos de combate à inflação. O gradualista contrasta com o tratamento de choque. Então, gradualista no sentido de que vão se tomar medidas e vão se esperar resultados graduais de queda da inflação, de que a inflação vão se tomar medidas não para derrubar a inflação de uma vez, mas para ir gradualmente reduzindo a inflação, exatamente para não comprometer o processo de retomada do crescimento, que era o objetivo tanto do plano trienal quanto do Paeg, né? Então, tanto o plano trienal quanto o Paeg, eles tinham o objetivo de retomar o processo de crescimento econômico e, por isso, adotaram processos e políticas graduais de combate à inflação. Então, vocês vão ver isso também no Paeg. No Paeg, o governo militar, né, ele
tinha como um dos seus objetivos retomar o crescimento econômico, e eles vão elaborar, né, a dupla Campos e Bulhões, Roberto Campos e o Gouveia, né, Otávio Gouveia de Bulhões. Eles vão vão elaborar um plano de combate gradual à inflação. Vão fazer políticas monetárias e fiscais ortodoxas, restritivas, né, no curto prazo, para combater a inflação, da mesma forma do plano trienal, mas vão visar a uma queda gradual da inflação. Por isso são políticas gradualistas de combate à inflação, tanto o plano trienal quanto o PAEC, né? Então não tem a ver com ser ortodoxo ou heterodoxo. Esses planos são ortodoxos em termos de combate à inflação, mas eles fazem políticas gradualistas. Então o gradualista aqui contrasta com o tratamento de choque, certo? Tratamento de choque, se fosse uma política monetária e restritiva, fortemente restritiva, para reduzir a inflação não gradualmente, mas rapidamente, abruptamente, né? Então, mesmo nos planos heterodoxos, você pode ter uma política gradualista e uma política de choque. O congelamento de preço ele foi caracterizado e foi chamado como um tratamento de choque para a inflação, né? Então, por isso que a gente vê muito a palavra, o nome choque heterodoxo, que me parece até que é um título de um livro ou de um artigo, ou pelo menos o termo foi usado pelo Francisco Lopes, o Chico Lopes, que foi que no caso do debate sobre a inflação inicial e sobre os planos de estabilização, ele defendeu lá na PUC, Rio, e na política econômica da Nova República, ele defendeu o tratamento de choque, né, o choque heterodoxo, que seria o congelamento de preços. A outra proposta era a proposta Larida, né, que era uma moeda indexada, a indexação da economia, para eliminar a inflação inicial, que depois, né, alguns anos depois, né, muitos anos depois, né, na verdade 84 para 94, 10 anos depois, vai ser implementado no Plano Real, né? No Plano Real você utiliza a proposta, uma modificação, uma nova versão da proposta Larida, que é a URV, que é a moeda indexada. Então a proposta Larida era a moeda indexada e o choque heterodoxo, né, era o congelamento de preços do Chico Lopes. Então o Plano Cruzado e todos os planos de estabilização antes do Plano Real, eles utilizaram o congelamento de preços, né, que foi chamado de choque heterodoxo. Então a gente poderia dizer que o congelamento é uma política de choque, de tratamento da inflação, por isso que foi chamado de choque heterodoxo, e a proposta Lareda seria uma política, e o Plano Real seria uma política mais gradualista de combate à inflação, né? Trazendo isso para o debate de planos de estabilização heterodoxos que trataram da inflação inicial, né? Então isso para dizer que a questão aqui de ser gradualista não tem a ver com ortodoxo ou heterodoxo, tem a ver com o processo de queda da inflação, que vai ser gradual ou não, né? Então, tanto o plano trienal quanto o PAEG são caracterizados como políticas gradualistas de combate à inflação, ok? Então, está correto, o plano trienal continha um diagnóstico, né, de inflação de demanda em sua formulação e propunha medidas de natureza gradualista para combatê-la. Então, o plano trienal, mesmo tendo sido concebido, elaborado por um economista cepalino estruturalista, né, o maior representante brasileiro da CEPAL e do estruturalismo, que é o Celso Furtado, né, ele continha medidas ortodoxas de combate à inflação. Essa é uma característica que a literatura sempre ressalta também. Apesar do fracasso no combate à inflação, o plano trienal possibilitou a evolução das taxas de crescimento econômico. Na verdade, o Celso Furtado implementou o plano trienal por um período de 3 meses somente e depois abandonou, renunciou ao cargo, né?
Então, o plano trienal ele teve apenas no início, um período inicial, sofreu forte oposição, né, no Congresso. Então, o plano trienal ele teve apenas um início de implementação, ele não foi implementado completamente, né? Logo ele foi abandonado, o plano trienal. Isso em 1963, no período presidencialista do João Goulart. Ele foi formulado e elaborado no final de 62 pelo Celso Furtado e começou a ser implementado então em 1963, no período presidencialista do João Goulart, né? E logo antes do segundo semestre ele já foi abandonado, né? E Celso Furtado renunciou ao cargo de ministro. Então ele não foi implementado. Tampouco possibilitou a elevação das taxas de crescimento econômico, porque o que ocorre aí, como ele tinha também uma natureza restritiva, de restrição de políticas monetárias e fiscais, o que é esperado é que ele reduza a taxa de crescimento da economia. Então, o seu próprio início de implementação tem como efeito uma restrição da atividade econômica e não o crescimento econômico. Então, esse item também está errado, né? Esse item está errado. Percebam que o que a gente tem que fazer nas questões é identificar o erro, é encontrar o erro. Se não encontrar nenhum erro, o item está certo, né? Então, mas procurem de toda forma um erro na proposição. Procurem um erro na proposição. Se não encontrar o erro, então o item é certo. Mas a gente tem que procurar se há algo na proposição que esteja errado, que pode ser de natureza histórica mesmo, para saber se foi fato mesmo ou não, certo? Ou pode ser questão teórica, ou pode ser com relação à teoria, se a parte teórica está certa ou não, né? Então a gente tem que ficar olhando a questão, lendo a questão, tentando falsear. O que está errado nesse item? O que está errado nesse item? Vocês têm que procurar o que está errado no item, ok? Então o plano trienal não possibilitou elevação das taxas de crescimento econômico. O item anterior, o plano trienal continha um diagnóstico de inflação de demanda. É errado isso? Não, não é. Ele continha um diagnóstico de inflação de demanda e propunha medidas de natureza gradualista para combater. Era uma política de choque? Né? Não era uma política de choque. O que poderia tornar esse item errado é que o plano trienal fosse um tratamento de choque para a inflação. Não era um tratamento de choque. Como o PAEG também não foi um tratamento de choque para a inflação. Então eu não consigo falsear essa questão, não consigo dizer que ela está errada, não é? Porque de fato propunha medidas de natureza gradualista para combater a inflação. Questão 6. Entre os principais problemas associados à crise 62-67 incluem-se inadequação institucional. Bom, o que provocou a queda da taxa de crescimento brasileira, né? A economia brasileira vinha crescendo a uma taxa média de 5%, 6% em todo o período de 1930 até 1960, 61, né? Então tem uma desaceleração do crescimento em 61, em 62 já tem recessão, né? E o período de 62 e 67 é um período de baixo crescimento, né? É um período de baixo crescimento, 62 e 67. Por que ocorre baixo crescimento nesse período de 62 e 67? Não é? Inadequação institucional. Vejam que tanto o plano trienal, que foi formulado por um economista cepalino estruturalista, certo? Quanto o PAEG, que foi formulado por economistas neoclássicos, eles continham reformas estruturais. Então, um dos diagnósticos da crise, porque passou a economia brasileira no início dos anos 60, é de que havia necessidade de reformas institucionais, que havia uma inadequação institucional para o crescimento, né? Que as instituições estavam inadequadas
ao crescimento. Então, está correto esse item, não é? Havia uma inadequação institucional. Tanto que no plano trienal e no PAEG vão ter reformas estruturais para retomar o processo de crescimento econômico. Correto. A política monetária restritiva utilizada no plano trienal e no PAEG. Vejam, percebam que o período que está sendo falado na questão é de 62 a 67. Então, a crise de 62 a 67 a redução do crescimento, que é uma das características da crise, ela foi provocada também pelo combate à inflação. Como a inflação aumentou muito depois do plano de metas, não é isso? Houve uma aceleração da inflação no governo JK, então a política monetária restritiva, que era um dos elementos das políticas de combate à inflação, tanto o plano trienal quanto o PAEG, também contribuíram com a crise do período 62-67, que foi caracterizada por baixas taxas de crescimento. A capacidade ociosa, então, existente, correto, também essa é uma característica, né? Porque a economia passou por um período durante o plano de metas, em 1956, né, até 1960, por um período de elevados investimentos. Foram feitos grandes investimentos em infraestrutura e na indústria de bens de consumo duráveis, na indústria de bens de capital, na indústria de bens intermediários. Então, você tem, na verdade, em vários setores, alguma capacidade ociosa. Então, e até pelo fato de ter ocorrido um processo de grandes investimentos em vários setores, o que acontece é que a capacidade instalada nesses setores fica elevada e isso reduz os investimentos nos períodos posteriores, né? À medida que você aumenta muito a capacidade produtiva, é normal numa economia capitalista que a taxa de investimento se reduza. E aí ocorre esse processo de capacidade ociosa. O esgotamento do dinamismo gerado pelo plano de metas. Correto. Então, esses são fatores que a literatura ressalta como fatores que contribuíram para essa baixa taxa de crescimento, ou essa crise, como a gente pode chamar, no período 62-67, não é? Lembrando que no período 64-67 já vai ter taxa de crescimento positiva. Tem taxa de crescimento positiva, só que essa taxa de crescimento é bem abaixo da média, né? Se você pegar o período 62-67, a taxa de crescimento está em torno de 3 a 4%, enquanto a economia brasileira, desde os anos 30, estava crescendo a uma taxa de 6, 7%, certo? Então, esse período de taxa de crescimento em torno de 4%, ela foi causada por esses fatores: inadequação institucional, política monetária restritiva, dos planos de combate à inflação, plano trienal e PAEG, capacidade ociosa então existente, esgotamento do dinamismo gerado pelo plano de metas. Essas foram as causas. Só fazendo uma observação também sobre essa questão acaba aparecendo, né? Uma das fontes dessas questões são as provas da ANPEC, e essa questão aparece muito porque lá no livro do Greenwald, ele faz exatamente essa digressão, faz uma discussão sobre o debate sobre as causas da crise brasileira no início dos anos 60. E aí ele vai buscar, dentro do debate na literatura econômica, quais foram os fatores apontados pelos diferentes autores sobre as causas desse período de baixo crescimento na economia brasileira, né? Eu poderia citar aqui também a própria instabilidade política, né? Seria mais um elemento, né? Mais um elemento seria a instabilidade política, como uma das causas do baixo crescimento econômico da crise no período 62-67. Nos anos que antecederam o golpe militar de 64,
A economia brasileira viveu um período de desaceleração do crescimento e de aceleração inflacionária. Sobre tal período, então é isso que caracteriza a crise, né? Desaceleração econômica e aceleração inflacionária, né? Esse início dos anos 60. A desaceleração do crescimento industrial deu-se mais intensamente nos setores de bens de consumo duráveis e de bens de capital, porque tinham capacidade ociosa, né? Líderes da fase expansiva anterior, correto. Então, exatamente setores que teve grande investimento e acabaram aumentando muito a capacidade instalada. Então, se eles não encontram uma demanda que permanece aquecida, né, vai gerar capacidade ociosa nesses setores, né? Então, a desaceleração do crescimento vai se dar mais intensamente nesses setores, de bens de capital e bens de consumo duráveis, que foram os líderes da fase expansiva anterior. Redução da taxa de crescimento de investimentos em virtude da conclusão dos grandes projetos do período anterior e da existência de capacidade ociosa em diversos setores. Correto. Na mesma linha da questão anterior, né, debatendo quais foram os fatores que levaram à desaceleração do crescimento no início dos anos 60. Claro que foi um dos motivos é o esgotamento dos investimentos do plano de metas, né? Nos setores em que houve grandes investimentos vai haver capacidade ociosa, muita capacidade produtiva, e aí existe uma crise aí cíclica de investimentos, né? Quando você tem um setor em que se realizam grandes investimentos, né? No período posterior pode haver uma queda dos investimentos e gerar capacidade ociosa no setor. A inflação corretiva, que resultou do aumento dos salários reais. Aqui eu parei aqui, fiquei olhando na questão, porque ele está falando nos anos que antecederam o golpe militar de 64. Se a gente estender para o período 64-67, 64-66 do PAEG, aí a gente pode considerar um item, não é? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. A inflação corretiva, que resultou no aumento dos salários reais promovido pelo... Tem uma inconsistência com relação ao enunciado, não é? Porque no enunciado está falando nos anos que antecederam o golpe militar de 64. Então, quando o item está falando do PAEG, então não pode ser anos que antecederam o golpe militar. Mas vamos pensar então no período posterior, no período 64-67, certo? E vamos pensar se isso desacelera o crescimento, se acelera a inflação, etc. Vamos lá. A inflação corretiva que resultou do aumento dos salários reais promovido pelo PAEG. O PAEG aumentou o salário real? Não. A gente sabe que o PAEG ele teve política fiscal restritiva, né? Política fiscal restritiva, política monetária restritiva e política salarial. O PAEG, em termos de combate à inflação de curto prazo, ele identificou como diagnóstico da inflação, como causa da inflação, ele diagnosticou como causa da inflação o quê? O déficit orçamentário, a expansão do crédito, né? Déficit orçamentário, a expansão do crédito e o crescimento dos salários acima da produtividade. Então, um dos elementos do PAEG vai ser uma política salarial, que é uma política de salários em que os salários crescem a taxa de produtividade mais uma taxa de inflação esperada. Então, a regra de salários do PAEG para o crescimento dos salários o crescimento da produtividade mais um reajuste de acordo com a inflação esperada, certo? E como a taxa de inflação esperada dessa regra salarial era sempre abaixo da inflação efetiva, houve uma queda dos salários reais. Então, durante o PAEG, houve uma queda dos salários reais e a queda dos salários reais foi um dos fatores que contribuiu para a queda da inflação. Um dos principais elementos do PAEG para o combate à inflação foi a política salarial, por meio do controle dos salários, da queda dos salários reais, ok? Então, não tem sentido aqui. Aqui eu já falsifico a questão,
porque ela está falando de aumento de salários reais promovido pelo PAEG, que está errado, né? E inflação corretiva? Inflação corretiva não é isso. Inflação corretiva é os reajustes de tarifas de serviços públicos que o PAEG fez com o objetivo de reduzir o déficit orçamentário. Por que ele chama de inflação corretiva? Porque eu estou fazendo reajuste de tarifas públicas, isso vai causar inflação, e eu tenho um plano de combate à inflação. Então, o PAEG estava reajustando os preços e as tarifas dos serviços públicos para combater o déficit das estatais e o déficit orçamentário. Porque uma das causas da inflação é o déficit orçamentário. E essa medida tem como efeito, esse reajuste das tarifas públicas, tem como efeito inflação. Só que eu estou fazendo para combater a inflação, para reduzir o déficit orçamentário, que é uma das causas da inflação. Por isso que se chamava inflação corretiva. Eu estou tomando medidas que vão causar um aumento de curto prazo na inflação, porque eu estou reajustando as tarifas públicas, as tarifas dos serviços públicos, para diminuir o déficit orçamentário, certo? Eu estou causando inflação no curto prazo, mas é uma inflação corretiva. Por quê? Porque no médio e longo prazo ela está o quê? Reduzindo os déficits orçamentários, que é uma das causas da inflação. Por isso que esses reajustes de tarifas de serviços públicos que o PAEG fez foi chamado de inflação corretiva, certo? Porque é uma inflação de curto prazo, mas ela tem o objetivo de corrigir a inflação no médio e longo prazo, porque ela reduz o déficit orçamentário, que é uma das causas da inflação. E essa política é também chamada de realismo tarifário, né? De realismo tarifário, porque ela não reduz os preços dos bens públicos de forma artificial, por isso que chama de realismo tarifário. A gente utiliza muito isso em economia, né? Realismo cambial, realismo tarifário, porque você está se referindo exatamente a certos comportamentos, geralmente populistas, né? Ou pelo menos se utiliza esse nome, certo comportamento de governos que artificialmente tentam controlar preços, tentam controlar câmbio, com motivos, muitas vezes, com motivos eleitorais, né? Com motivos de se manter a popularidade ou de se prolongar o crescimento da economia, etc., com N motivos que não a racionalidade econômica, né? A gente está vendo isso o tempo todo, né? No governo Dilma, está vendo agora no governo Bolsonaro, o Congresso quer aí reduzir os impostos sobre combustíveis, todos os combustíveis, para reduzir preços de combustíveis para combater a inflação, ok? Então seriam políticas não realistas em termos de preços, não é? Ok? Então eu falei o que é a inflação corretiva no PAEG, não tem nada a ver com salários, certo? E também os salários reais não aumentaram no PAEG. Então essa questão está toda errada, certo? Está toda errada. Conseguimos falsear a questão, né? Porque não houve aumento de salários reais no PAEG e porque inflação corretiva não tem nada a ver com aumento de salários reais, tem a ver com reajuste das tarifas de serviços públicos. Segundo o diagnóstico do PAEG, Castelo Branco, a aceleração inflacionária do período decorreu basicamente da inelasticidade da oferta agrícola, né? Qual foi o diagnóstico do PAEG para a inflação? Como eu falei para vocês, o diagnóstico do PAEG com relação à inflação era baseado em 3 elementos: déficit orçamentário, crescimento monetário e do crédito, e crescimento dos salários acima da produtividade. Então são esses 3 elementos: déficits orçamentários, crescimento do crédito, expansão do crédito às empresas muito forte, e crescimento dos salários acima da produtividade. Então não teve nada a ver com essa inelasticidade da oferta agrícola. Percebam que de onde é que vem essa história de inelasticidade da oferta agrícola? De onde que vem essa história de inelasticidade da oferta agrícola?
tem alguma corrente que defende que a inflação é causada, que o diagnóstico da inflação é esse, de que há uma inelasticidade da oferta agrícola? Sim, né? Os estruturalistas, a CEPAL, vários autores da CEPAL utilizam esse argumento de que uma das causas da inflação nesse período, né, nesse período da industrialização da América Latina, né, da industrialização brasileira, era a inelasticidade da oferta agrícola. Ok? Pelo fato da estrutura fundiária atrasada, né, de um não desenvolvimento da agricultura de alimentos, havia uma inelasticidade da oferta agrícola que provocava a inflação. A ideia de que é o lado da oferta que provoca a inflação. O conflito distributivo é uma visão estruturalista, a inelasticidade da oferta agrícola, as desvalorizações cambiais. Então, para os estruturalistas, as causas da inflação são exatamente esses choques de oferta na economia, que depois se propagam pela economia. Que depois há uma propagação desses choques de oferta, eles se propagam pela economia, pelos outros setores da economia, por meio do próprio conflito distributivo, que vai se propagar esse processo inflacionário. Você tem choques de oferta, como eles causados por essa inelasticidade da oferta agrícola ou as desvalorizações cambiais, e depois esses choques se propagam para o restante da economia por meio do conflito distributivo. Percebam que esse diagnóstico de inflação é diferente do diagnóstico de inflação do próprio Paeg, né? Que em que a inflação é causada por demanda, e demanda elevada por causa do déficit orçamentário e do aumento do crédito. Então é o financiamento inflacionário por meio de emissão de moeda, o crescimento monetário e o crescimento do crédito das empresas e a emissão monetária financiada do déficit orçamentário, isso aumenta a demanda, isso aumenta a inflação. É esse o diagnóstico ortodoxo que está no Paeg, que está também no plano trienal, certo? É diferente do diagnóstico estruturalista, em que choques de oferta que causam a inflação. Hoje a gente sabe, e hoje os economistas concordam, que a inflação pode vir tanto de choques de oferta quanto de choques de demanda. E tem também um componente de expectativa da inflação. Tá? A inflação tem um componente de oferta, um componente de demanda, tem um componente de expectativa e tem um componente inercial, um componente de inflação passada. Então, todos esses componentes estão na inflação. Então, não se trata hoje de escolher uma determinada escola, mas hoje a gente tem que os economistas, em geral, identificam como causas de inflação choques de oferta, choques de demanda, um componente de expectativas e um componente inercial na inflação, certo? A inflação seria o resultado desses 4 componentes, né? A gente está passando agora por um processo em que a inflação está sendo causada principalmente por choques de oferta, né? Houve desvalorizações cambiais elevadas, tem aumentos de preços de combustíveis, com aumento dos preços das commodities, tem aumento de preço de energia elétrica. Então, esses componentes são componentes de oferta que aumentaram a inflação. E a partir daí, essa inflação se propaga pelo resto da economia, né? O governo, o Banco Central, começa a aumentar a taxa de juros, mesmo sabendo que é um choque de oferta, porque ele tenta evitar que essa inflação se espalhe pelo restante da economia e ganhe resistência, né? Se torne persistente. Então, ele quer evitar a dispersão, disseminação e a persistência da inflação. Muita gente critica que você não vai combater o choque de oferta, uma inflação que tem origem na oferta, com o aumento da taxa de juros. E como que o Banco Central se defende disso? Que ele está, mesmo sabendo que é um choque de oferta, a política monetária vai ser eficaz,
porque as taxas de juros mais elevadas vai evitar a persistência e a disseminação desse choque nos outros preços da economia, certo? A ideia é de que a taxa de juros mais alta vai controlar a demanda e com isso vai controlar os preços, evitando que esses choques na oferta que causaram o aumento da inflação, o aumento dos preços, se dissemine pelo restante da economia, menos setores sejam afetados e reduza a persistência desses aumentos de preços, ok? Nossa hora está avançando, creio que a gente vai fazer uma parte 2 para terminar a PAEG, não é? A gente tem que fazer uma parte 2 dessa aula. Então esse item está errado, não é? O PAEG identificou por causa da inflação, déficit orçamentário, expansão do crédito às empresas e crescimento dos salários acima da produtividade. Inelasticidade da oferta agrícola é causa da inflação na visão estruturalista cepalina, né? De choque de oferta. Isso historicamente. Então, numa questão de terceira fase, vocês vão identificar se ele quer esse debate estruturalista, monetarista, ou se for uma questão simplesmente de conjuntura da questão contemporânea, não precisa polemizar escolas, a não ser que a questão peça, né? Se a questão pede a identificação de escolas, tudo bem, mas se ela não pede, se não é uma questão sobre os anos 50, então, se vocês vão falar da inflação de hoje, então é razoável falar que a inflação tem componentes de demanda, componentes de oferta, componentes de expectativas e componente inercial, né? Não precisaria estabelecer essa exclusão aqui de causas excludentes da inflação. A economia brasileira apresentou taxas de crescimento relativamente baixas no período de 62 e 67. Contribuíram para tal performance. Aquele debate de novo, né? O efeito desacelerador associado à conclusão da maior parte dos investimentos do plano de metas. Já sei disso, já falamos, está correto. As políticas de estabilização implementadas antes e após a ruptura constitucional de 64. Correto, as políticas de estabilização também reduziram as taxas de crescimento. Tanto o plano trienal, que foi implementado por pouco tempo, quanto o PAEG, que foi implementado por muito tempo, né, por vários anos, 64, 66, 65, 66, contribuíram para a taxa de crescimento baixa, para a redução das taxas de crescimento, as políticas de estabilização. O arrefecimento da demanda por bens de consumo duráveis, uma vez atendida a demanda reprimida pré-existente. Correto, né? Então, aumentou muito os investimentos e cresceu muito a indústria de bens de consumo duráveis. Então, uma vez que a demanda reprimida por aqueles bens se arrefece, então você vai arrefecer o crescimento nesses setores e vai aumentar a capacidade ociosa. O choque do petróleo, aqui nada a ver, está errado. Está errado porque o choque do petróleo, que a gente conhece na literatura econômica, na história econômica, vai ocorrer em 73 e 74, o primeiro choque do petróleo, e o segundo choque do petróleo que ocorre em 79. Então está errado. 9. Sobre o desempenho da economia brasileira no governo Goulart, pode-se afirmar que a desaceleração do crescimento industrial, lá vem de novo, né? A desaceleração do crescimento industrial observada no período se explica em parte pelos vultosos investimentos no período Kubitschek. Correto, dentro daquela lógica que depois de um período de elevados investimentos numa economia capitalista, né, eu tenho uma desaceleração por causa de capacidade ociosa, por causa de sobreinvestimento no período anterior. É uma das causas que está aparecendo aqui em várias questões, e essa é uma das visões para a desaceleração do crescimento no início dos anos 60. Uma das causas é uma desaceleração própria do ciclo de uma economia capitalista, né? De uma economia industrial, se a gente não quiser dar um viés ideológico aqui, ou de escolas, né? Vamos chamar de economia industrial, uma economia industrial que tem um ciclo de investimento muito elevado, ela vai passar naturalmente por um processo de
desaceleração. Né? Correto. A instabilidade política. Eu falei que um dos motivos para a própria desaceleração do crescimento é a instabilidade política, né? É um dos motivos. Correto. A instabilidade política do governo Goulart dificultou a implementação de uma política econômica e industrial adequada. Certamente dificultou, né? A política de severa contenção de gastos do governo contribuiu para o fraco desempenho do setor industrial. Ora, a gente sabe que o governo Goulart não conseguiu de forma consistente reduzir os gastos, né? Não, durante todo o período não se pode fazer essa afirmação que houve uma política severa de contenção de gastos no caso do governo Goulart. Então não foi implementada essa política monetária e fiscal restritiva, né? Tentou-se implementar com o plano trienal, mas houve forte resistência, né? E o governo então não conseguiu fazer uma política consistente de combate à inflação, né? Então não é verdade, não houve essa política de severa contenção dos gastos do governo para contribuir para o fraco desempenho do setor industrial. Foi mais a instabilidade política mesmo, né? E resultado também da desaceleração dos investimentos pós-plano de metas. Isso está errado. O plano trienal do Celso Furtado, implementado a partir de 63, foi responsável pela recuperação da economia nos primeiros anos do governo militar. Errado, né? Como eu disse para vocês, não dá nem para aferir resultados do plano trienal, né? A não ser que num estudo muito detalhado você veja lá nos meses, no mês em que foi implementado algum resultado, né? Mas o plano trienal não foi implementado, foi apenas inicial, né? Apenas foi iniciada a sua implementação, de modo que não faz nenhum sentido afirmar que a recuperação da economia foi resultado do plano trienal. Errado. Questão 10, vamos ficar até essa 10ª questão e a gente faz na próxima aula uma continuação do PAEC. A respeito do plano de estabilização e de reformas estruturais do governo Castelo Branco, são corretas as afirmativas. O combate à inflação foi facilitado pela redução das margens de lucro das empresas estatais. Vejam só, a gente viu aqui que o PAEG implementou uma política de realismo tarifário, né? Ou seja, reajustou as tarifas das estatais, as tarifas dos serviços públicos, com o objetivo de reduzir os déficits orçamentários. E que isso, apesar de ser uma política para combater a inflação, ela tem como efeito o aumento da inflação no curto prazo. Por isso foi chamado de inflação corretiva, certo? Realismo tarifário e inflação corretiva diz respeito a isso, a reajustar as tarifas das estatais, né, dos serviços públicos. Então, esse item está errado, né, porque não houve redução das margens de lucro das empresas estatais. No momento em que o governo está praticando realismo tarifário, está reajustando as tarifas do serviço público, isso vai causar inflação no curto prazo, mas é uma inflação corretiva porque visa corrigir a inflação no médio e longo prazo, certo? Então, está errado que o combate à inflação foi facilitado pela redução das margens de lucro das empresas estatais. Errado. Na verdade, há um aumento, né, das margens de lucro na medida em que o governo está reajustando as tarifas, né, dos serviços públicos. A reforma financeira segmentou o sistema financeiro, por exemplo, separando bancos comerciais e bancos de investimento. A gente sabe que uma das reformas do PAEG teve dois eixos. Um eixo de combate à inflação, com política monetária, fiscal e política salarial para combater a inflação, de acordo com o diagnóstico que a gente viu, certo? E um eixo de reformas estruturais. Nas reformas estruturais está a reforma do sistema financeiro, está a reforma fiscal, a reforma tributária, está a reforma do setor externo, né? Está a reforma monetária, né? Criou o Banco Central, criou o Conselho Monetário Nacional,
reforma do sistema financeiro, que segmentou o sistema financeiro, a semelhança similar ao sistema financeiro americano, separando banco comercial, banco de investimento, criando as financeiras, criou o sistema financeiro de habitação, criou o BNH, o Banco Nacional de Habitação, criou o FGTS, criou a correção monetária, criou as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, fez uma reforma tributária, né? Fez as reformas do setor externo, fazendo uma abertura ao capital estrangeiro e reformando a lei de remessa de lucros, tornando ela mais atrativa aos capitais externos, certo? Então fez diversas reformas estruturais, reforma monetária, reforma do sistema financeiro, reforma fiscal e tributária, reforma do setor externo, fez esse conjunto de reformas. Esse foi o segundo eixo, o outro eixo do PAEG. Tem o eixo de combate à inflação, política monetária, fiscal e salarial, e tem o eixo de reformas estruturais, ok? Então, esse item, a reforma financeira, segmentou o sistema financeiro, porque o principal aspecto, a principal característica da reforma do sistema financeiro foi essa segmentação, certo? Então, está correto. A superação da crise cambial foi facilitada pelo controle das remessas de lucros de filiais de empresas estrangeiras. Não, a política implementada foi de facilitar as remessas de lucros e não controlar. Então, por isso, o item está errado. Né? Errado. Então, a ideia foi exatamente uma maior abertura ao capital estrangeiro e uma lei de remessa de lucro mais amigável à atração de capitais externos. Então, com isso, superou a crise cambial que vinha desde o final, desde o início dos anos 60. Né? A política salarial estabeleceu o princípio da anuidade dos reajustes, correto. Né? Estabeleceu o reajuste anual dos salários, só que os salários aumentavam de acordo com a produtividade, porque uma das causas da inflação, de acordo com o PAEG, era o crescimento dos salários acima da produtividade. Então, por isso se estabeleceu um regime de anuidade dos reajustes de acordo com a produtividade e com a inflação esperada. E como a inflação efetiva era sempre maior do que a inflação esperada, havia uma queda dos salários reais. Então, a política salarial foi restritiva, né? Houve queda dos salários reais. Correto. Bom, então, com isso, a gente chega à questão 10, paramos na metade do PAEG, e a gente faz na próxima aula uma aula para encerrar essa fase do PAEG. Ok? Muito obrigado a todos. Se não houver dúvidas, a gente encerra então a aula, certo? E na próxima aula a gente dá continuidade a essas questões do PAEG.